Meus irmãos, pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para, junto com vocês, participarmos deste momento com Deus. Que Deus abençoe você neste instante, meu amigo, meu irmão. Que Deus possa falar ao seu coração. Que seja um momento especial em sua vida, para você e sua família. Você pode assistir também através do seu televisor, pelo YouTube, você vai colocar e pode assistir lá, na sua tela grande. Vai ser uma bênção. Deus nos abençoe neste momento. E vamos orar, vamos falar com Deus, para que Ele tome conta de tudo e dirija todo o que Ele quer que nós façamos. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para fazermos este vídeo que vai falar da Tua palavra para os nossos corações. Te pedimos a Tua direção, que Tu, Senhor Deus, nos ajude e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, amados, ler a palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis, 5, versículos de 1 a 16. 2 Reis 5, de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse-lhe ela a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu
homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que te rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, meu Deus, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor, e em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Amém. Meus amigos e meus irmãos, estamos vendo uma situação nesta noite de um homem muito importante no exército da Síria, muito querido, tido como um homem valente, muito respeitado e com um conceito que tinha de um homem muito bom. Porém, nos diz a palavra que ele era leproso. A Síria tinha feito suas guerras, e entre elas envolveu Israel, e lá de Israel eles trouxeram, a tropa da Síria trouxe uma menina, que ela era de Samaria, próximo de Jerusalém. E essa menina veio trabalhar
na casa de Naamã, ser uma serva da esposa de Naamã. Essa menina viu ou soube, naturalmente a própria esposa de Naamã deve ter dito: olha, tenha cuidado quando lavar essas roupas aqui, essas aqui são de Naamã, ele é uma pessoa doente, ele é leproso. Deve ter tido alguma recomendação e ela ficou sabendo. Então ela disse para sua senhora que se ele conhecesse o profeta que tem lá em Samaria e chegasse diante dele, ele ia ser curado da sua lepra. A esposa, naturalmente, conversou a posterior depois com o marido e deve ter dito: olha, essa menina que você trouxe para cá, ela nos deu uma notícia muito importante. Ela disse que lá em Samaria tem um homem lá, um profeta, que ele pode curar você. Então, diz a palavra que ele foi falar com o rei. Ele tinha muita amizade com o rei da Síria, era muito bem quisto por ele. E chegando no rei da Síria, disse: olha, a moça falou isso. Contou para o rei imediatamente disse: vai agora mesmo para lá, você vai cuidar disso. Eu vou preparar aqui uma carta para você levar, para entregar ao rei de Israel. E ele foi em casa, preparou a sua comitiva, acertou: vamos embarcar e vamos também levar algumas coisas. Vamos levar 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes bonitas, finas, roupas de festas. Então ele viajou, foi embora. Quando chegou lá, se apresentou ao rei com a carta que estava na sua mão, entregou a carta para o rei. Só que a carta dizia de um rei para outro rei, do rei da Síria para o rei de Israel, e dizendo: olha, está seguindo aí um senhor com essa carta, que ele é meu servo, e eu quero que você o cure da lepra. Aí ele achou que aquela carta para ele era uma afronta, achou que o rei da Síria estava provocando ele, porque ele não curava nada, nunca fez isso. Então ele rasgou as suas vestes com raiva e disse que ele não era Deus para dar a vida nem tirá-la, e tampouco para curar ninguém de lepra. Mas alguém chegou na casa de Eliseu e contou o que estava acontecendo. Falou para Eliseu: olha, o rei ficou muito indignado agora há pouco, porque chegou uma pessoa assim e ele rasgou as roupas dele com raiva, e a carta dizia para ele curar. Aí eu disse: que coisa, pois vá lá, diga a ele que mande esse homem falar comigo, diga a ele que venha falar comigo.
que ele vai ver que aqui em Israel, aqui tem um profeta. Note, meus irmãos, que este homem podia ter procurado o profeta. Ele procurou o rei. Ele queria ser tratado com a dignidade de uma pessoa do rei. Por isso não foi procurar o profeta, apesar que era dele que dependia a sua cura, porque era o profeta de Deus, um homem de Deus, que estava fazendo, ia fazer este milagre para ele, pelo poder de Deus. Então, ele não procurou o profeta, mas ele ia para o profeta. Então, o rei disse: vai, procura esse profeta. Aí alguém dá o endereço dele e você vai. Ele voltou para a sua comitiva, um bocado de oficiais, cavalos, jumentos, presentes, muita coisa. Se dirigiu para a casa de Eliseu. Só que Eliseu, que tinha mandado o recado, ele já estava sabendo que ele ia chegar já. Então, de repente, um barulho de cavalo chegando na porta de Eliseu. Eliseu chama o empregado dele, o Geazi, e diz para o empregado: olha, diga para esse homem que veio me procurar, o Naamã, diga para ele que vá para o Rio Jordão, tome uns 7 banhos lá, 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que ele vai ficar curado da sua lepra. Só isso. Aí o empregado se dirigiu para o Naamã. Quando viu aquele povo todinho chegando na casa, só o empregado que foi lá. Aí disse: o seu Naamã, o senhor, olha, ele mandou dizer que o senhor fosse para o Rio Jordão, tomasse 7 vezes o banho lá no Jordão, 7 mergulhos, que o senhor vai ficar com suas carnes todas recuperadas, limpas como uma criança. Aí saiu, acho que não disse nem obrigado. Sem dúvida, Naamã não disse nem obrigado. E saiu indignado, resmungando. Como é que a gente chega na casa desse homem, ele não chega junto da gente, não vem nos receber, manda um empregado trazendo um recado? Que história é essa? Eu esperava que ele ia ficar junto de mim, me receber, me mandar entrar lá na casa dele, ficar em pé, orar por mim, me abençoando, botando a mão na lepra, no rosto, onde tivesse, e curando a minha enfermidade. E o que é que ele manda? Me manda para o rio, esse rio sujo. Lá em Abana, lá em Damasco, tem o rio Abama e o Afafá. São 2 rios lindos, rios bonitos, de água pura, água limpa. E ele podia muito bem ter sido mandado tomar banho lá em Damasco, nesses rios. No entanto, ele mandou aqui, no Jordão, rio de Israel. E as águas dos rios de Israel não eram águas limpas, mas foi aí chateado, se retirou da casa do Eliseu,
Posteriormente deve ter parado no meio do caminho e, aborrecido, os oficiais que o seguiam notaram que ele estava muito chateado. Aí chegaram junto dele e disseram, até o trataram de pai: meu pai, se o profeta tivesse mandado você fazer alguma coisa essencialmente difícil, você não ia ter que fazer mesmo? Quanto mais uma coisa dessa, que é tão fácil, descer ao Jordão e dar 7 mergulhos. Não, isso não é difícil. Faça isso. Mas Naamã pensou bem, cada coisa que me interessa é a cura. O mais eu tiro de letra. Eu vou descer ao Jordão. Foi lá e fez o que Eliseu mandou. Deu 1, 2, 3, 4, 5 mergulhos e nada. A pele continuava crespa, o rosto com aquela coisa horrível. Na sexta fez. Chegou a última vez. Na 7ª vez que ele mergulhou, que voltou, sua pele estava linda como carne de uma criança, pele bem lisa, sem problemas. Ai, eu fiquei curado, olha que coisa boa. Ai, ficou curado, ficou muito feliz. Deve ter se trocado, vestido outras roupas. Agora eu vou para a casa de Eliseu. Agora eu vou agradecer a ele o que Deus fez por mim através dele. Chegou lá na casa de Eliseu com a sua comitiva. Agora ele desceu e foi lá. Aí disse: seu Eliseu, eu reconheço que em Israel existe um Deus que não tem terra alguma. Eu reconheço que tem um Deus e que você é um homem de Deus. Eu sou o teu servo. Trouxe um presente para o Senhor. Por favor, aceite. E Eliseu disse: eu não vou aceitar de jeito nenhum. Tão certo como Deus existe e está aqui entre nós, eu não vou receber esse seu presente. E ele saiu, foi embora, satisfeito, mas Eliseu não aceitou presente nenhum. Mas, irmãos, algumas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês nesse caso que aconteceu com Naamã. Será que é diferente dos homens de hoje? O que tem de gente querendo um cartãozinho para ser apresentado em alguém que está precisando disso ou daquilo. Eu quero passar na frente da fila, eu quero passar na frente dos outros, me dá um cartão teu para que o povo saiba que eu estou sendo enviado por você. O povo gosta disso, de furar fila, passar à frente dos outros, gosta de coisas cômodas.
E existem pessoas preconceituosas, vaidosas, orgulhosas, em plena dificuldade, ainda tem orgulho. Tem gente que você já disse para ela: tu está nessa situação, ainda estás assim, todo empinado. Rapaz, desce do salto. Você já deve ter visto gente falando essas coisas. Desce do salto. Desce do teu trono. Pessoas essencialmente orgulhosas. Mesmo na hora da dificuldade, da calamidade, ainda tem orgulho. E Naamã precisava ser tratado. Deus tinha um plano para Naamã. No versículo 1 que nós lemos, meus irmãos, você sabe, ali diz, por que é que Naamã tinha perante o seu rei, o rei da Síria, um bom conceito, porque que ele era um homem de guerra. Então, Deus estava com ele. Diz lá o que nós lemos no versículo 1, se você lembra, diz que, lá no versículo 1 diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Foi por ele que Deus deu a vitória à Síria. E o rei da Síria sabia que ele era um homem muito forte, muito valente, muito corajoso, mas era por isso, porque ele tinha Deus do seu lado. Deus é que dava a vitória por ele. Então, por isso que ele se achava o rei da cocada preta, se achava o homem muito importante, apesar de ser um leproso, mas era um homem importante. Realmente ele tinha a sua importância no exército, lá na Síria, mas naquele momento ele era um homem que precisava de uma bênção. Ali não era o general, ali era um homem que precisava de um socorro de Deus. E Deus não se agrada de pessoas orgulhosas. Então ele chegou lá na casa de Eliseu, crente que, se fosse carro, ele ia chegar buzinando: Vivi, vovô, fazendo estardalhaço, talvez até comprasse uma sirene da polícia, para sair fazendo barulho e sinalizando com aquela lâmpada vermelha. Ele queria chamar a atenção, mas Eliseu nem sequer apareceu lá na frente. Eliseu nem viu a cara de Naamã. Mandou um recado. Isso é que é o importante, é isso que ele quer. Então, Deus queria tratá-lo. Por isso, ele teve que tomar esses mergulhos todos. Muita coisa para tratar. Aquele homem precisava ser tratado. Naamã era um orgulhoso, um descortês. Custava nada ele ter procurado a meninazinha que deu para ele a boa notícia da cura.
Ele podia dizer à minha esposa: cadê a menina? Eu quero falar com ela. Minha filha, é verdade que tem uma pessoa que pode me curar, que pode me deixar bom? Onde é mesmo? Em Samaria. E como é o nome dele? Ele nem perguntou como era o nome do profeta. Podia chegar lá em Samaria, ao invés de procurar o rei, eu vou me embora, eu vou para Samaria, vou falar com Eliseu. Aí era diferente. Mas não, foi por cima. Primeiro para o rei. O rei que dê a ordem para seu Eliseu, é seu Eliseu que cumpra o que o rei mandar. Pensamentos na cabeça de Eliseu, na cabeça de Naamã, que tem muita gente fazendo essas coisas assim. Quer ser tratado como um rei. Ninguém quer ser o súdito, quer ser só o rei. Ninguém quer ser o índio, todo mundo quer ser o cacique. E ele, Naamã, ele era também um descortês, era um prepotente, achava que podia pagar pela cura e que podia impressionar Eliseu com essa sua comitiva, grande coisa. Eliseu não deu valor nenhum a isso. Como para Deus isso não tem valor nenhum. O que Deus quer, é o nosso coração. Deus não se importa com isso, com comitiva. O fato é que ele saiu curado, tratado de todas as suas mazelas, de seus problemas, e reconheceu sim que havia um Deus em Israel. Meus queridos, nós queremos, antes de concluir, lembrar você o que diz na palavra de Deus no 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, eu convido a todos que nos assistem para nos humilharmos diante do Senhor. Humilharmos diante de Deus, como povo dele, para juntos orarmos em prol da nossa terra, para que nosso Deus, grande Deus, venha sarar a nossa terra. Isso não é hora de orgulho, não é hora de prepotência, de ser descortês, ser mal educado. Isso é hora de ajoelharmos diante do Senhor com toda a humildade, para pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes temos praticado coisas que não agradam ao Senhor e passamos como se nada tivéssemos cometido. Vamos nos humilhar. Estamos diante do Senhor.
pedir perdão pelos nossos pecados e pedir ao nosso Deus que tenha misericórdia da nossa terra, tenha misericórdia do nosso Brasil, tenha misericórdia de todos esses países que enfrentam os mesmos problemas que estamos enfrentando. Façamos isso, irmãos e amigos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora, amigos, encerrar com uma canção, o hino de número 165. Vamos louvar o nosso Deus, na certeza de que nós não iremos desanimar, porque Deus cuidará de nós em qualquer situação. Deus vai cuidar de nós. Cantemos. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor. Com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar amor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti, nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveras, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos e te engrandecemos, Pai, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu grande amor por nós.
em todos os perigos e dores e sofrimentos que venhamos passar, podemos ter a certeza de que Tu irás cuidar de nós, Tu irás segurar a nossa mão e nos ajudar a transpor os obstáculos. Obrigado, Deus, por tudo que Tens feito por nós, por nossos irmãos da nossa igreja aqui do Tibau do Sul. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, Tua atenção, pelo sustento que temos tido, pelo alimento, pelo vestir, pelo cobertor, pela saúde. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Agora, Senhor, humildemente eu Te peço, meu Deus, que sejas misericordioso com aqueles que estão nos hospitais, com aqueles que estão infectados desse coronavírus, Pai. Aqueles que estão em tratamento, se recuperando, enfrentando dificuldades para se recuperar. Pai, assiste a todos com Teu grande amor. O amor que Tu tens por nós é o mesmo que Tu tens por eles que estão enfermos. Visita-os, Pai. Derrama a Tua graça nesses hospitais, nessas enfermarias. Abençoa os médicos, capacita-os, Pai. Sei com a nossa direção governamental, ser, Senhor Deus, com o nosso presidente. Abençoa, Senhor Deus, para que tenha sabedoria para levar esse Brasil avante. Ó meu Senhor, abençoa a minha família, meus irmãos, meus filhos, meus genros, meus netos. Abençoa, meu Deus, a minha igreja, os meus irmãos. Abençoa, Senhor Deus, esse isolamento que todos nós estamos participando. E que, meu Deus, isso passe logo, Pai. Que isso venha a ser passado já, Senhor Deus. Obrigado por todo o livramento que tem nos dado. Continua, Senhor Deus, velando por nós, pelos meus amigos, pelos meus parentes, por aqueles que nos assistem em todo o Rio Grande do Norte, por aqueles que nos assistem em Fortaleza, os que assistem, Senhor Deus, na Paraíba, Pernambuco, em Brasília, em Minas, Porto Alegre, Ibiúna, São Paulo. Abençoa, meu Deus, esses queridos que nos assistem, Senhor Deus. Livra-os todos do mal. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês.